Deixa o Espírito te tocar. Há uma atmosfera de amor nesse ambiente. Decide descer pra me refazer. Faz tudo de novo. Ele não desiste de você. Eu decidi descer na casa do oleiro. Desça. Podes me refazer. Deixa ele te tocar. Me molda por inteiro. Não resista, deixa ele fazer o vaso que ele quer. Deixa ele te tocar. Deixa ele te amassar e deixa tomar a forma que ele quer. Oh, oh, lindo. Hoje eu vim aqui pra falar de mim, me entregar em suas mãos. Eu decidi descer pra me refazer. Faz tudo de novo. Peça a ele para fazer de novo. Peça a ele. Eu decidi descer na casa do oleiro. Podes me refazer, me molda por inteiro. Junta os pedaços que o mundo quebrou. Nas mãos do oleiro encontrei o meu valor. Junta os pedaços que o mundo quebrou. Faz tudo de novo, me restaura, meu Senhor. Vasos preciosos Você nas mãos do oleiro. Senhor amado, Vasos que se submetem, que obedecem. com um vaso nas mãos do oleiro. Oh, Quebra
Jeremias 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como vaso que o oleiro vazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia, Jesus. Tenha liberdade, Espírito Santo, para ministrar o nosso coração. Tenha liberdade, Espírito Santo. Toda honra, toda glória é tua, Jesus. Nós apenas o vaso para servir as mesas. Nós apenas os vasos para carregar a tua presença, a tua unção. Vasos de barro. Porque só tu és poderoso, só tu és grande, só tu és Senhor, só tu és Salvador. Nós declaramos a sua soberania, a sua presença. Podei vos assentar. Aleluia, Jesus. Glorificado o nome de Jesus. Vocês são absurdamente maravilhosos. Vocês foram feitos de maneira absurdamente maravilhosa. Salmo 139 diz isso sobre você. Você é maravilhosamente projetado pelo Senhor. Rexere pacandeira madeira labarash. Oh! O seu vaso não é desprezado. Riboca. Sinta as minhas mãos em você nessa noite. Arabaxere andorale beteca. Sua história não acabou. Judá estava um reino destruído pela idolatria, pela imoralidade, pela hipocrisia. Um povo que continuava indo ao templo fazendo seus sacrifícios, mas um povo quando saía do templo, dos sacrifícios, iam render louvores a outros deuses. E o Senhor fala para Jeremias: Jeremias, levanta-te e desce até a casa do oleiro. O Senhor poderia ter falado com Jeremias sem ele descer? Sim, poderia. Mas o Senhor queria que ele fixasse o sermão que ele estava lhe dando na mente e no coração. O Senhor queria usar uma imagem concreta, sólida, para trazer a esperança no coração de Jeremias. Jeremias era conhecido o profeta chorão, porque era um homem que profetizava sobre uma nação. Se ela não se convertesse, o juízo viria, o tratamento viria. Mas era um profeta que já sabia que a nação não iria se arrepender. Então ele chorava por aquela nação. E o Senhor fala: levanta-te e desce. Não sei o que ele estava fazendo. Às vezes ele estava cheio de coisas, uma agenda cheia.
Mas o Senhor fala com ele: levanta-te e desce. Tem coisas que nós temos que nos levantar e descer, nos levantar e obedecer, nos humilhar para ouvir a voz do Senhor. Porque às vezes o Senhor quer te ensinar, me ensinar com uma criança. Às vezes Ele quer me ensinar com um ancião, porque as gerações precisam se conectar. A geração mais adulta com a geração mais nova, cada um tem para contribuir para esse tempo. Porque nos últimos tempos o coração dos pais se converteria aos filhos, e o coração dos filhos se converteria aos pais. Aqui fala de uma conexão de geração. E ele fala: levanta e desce a casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Às vezes, quando nós descemos ao lugar de tratamento do Senhor, a gente desce com tanto choro, com tanta tristeza, com tanto sentimento de rejeição e de abandono, que nós não conseguimos aprender além das circunstâncias que doem. E Jeremias sabia daquela circunstância difícil que o povo estava e das dores que ele sentia. Mas o Senhor falou: desce, que eu vou falar e você vai ouvir a minha voz. Independente da situação, aprenda a ouvir a voz do Senhor. Seja sensível à voz do Senhor. E ele fala: eis que desci a casa do oleiro, e ele estava entregue à obra de uma construção de um vaso. E ele estava sobre as rodas. E ele observou e viu como o vaso nas mãos do oleiro se quebrou. Fala: o vaso se quebrou. O vaso se estragou. Na mão de quem? O vaso, quando estraga na mão do oleiro, é a melhor mão que a gente pode se estragar e contar. Quando as nossas bobagens vêm, os nossos erros, ou às vezes as nossas vaidades, as nossas manhas, estando nas mãos do oleiro, é nas mãos do todo Criador, que sabe o meu e o seu potencial. E fala que estragou, mas fala que ele tornou a fazer dele um outro vaso segundo bem lhe pareceu. O vaso foi construído de acordo com o coração do oleiro. Quem é o vaso aqui nessa noite? Se alegre por isso. Se alegre, porque o oleiro, ele está com as mãos sobre você. Se alegre, porque as pressões que você está sofrendo, os amassar que você está recebendo, você está nas mãos daquele que sabe o que está fazendo. Assim como as mãos no barro, que cria cada vaso com uma forma diferente. Aqui nós vemos várias formas de vasos expostos, porque o nosso projeto de vida fala um vaso nas mãos do oleiro. E cada um deles tem uma forma, cada um deles tem um tamanho. Não há vaso melhor, não há vaso pior. Cada vaso é feito segundo o oleiro desejou, segundo o coração do oleiro. E a palavra do Salmo 139 fala de forma absurdamente maravilhosa: eu fui criado. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação, a Ele a adoração.
glória. A Ele a glória. Os seus traços, a Ele a glória. Para sempre, amém. Ele te escolheu do jeito que você é, da cor que você é, os cabelos do jeito que você tem. Ele escolheu fazer você dessa forma. Você não ouve um vaso falando para outro vaso: eu quero ser como você, eu quero ser do seu tamanho, eu quero ter essa forma, eu quero ter essa cor. Não, o barro é entregue nas mãos do oleiro e ele o faz como bem lhe parece. Ei, repita comigo: eu sou absurdamente maravilhoso. Agora fala com alegria: eu sou maravilhoso. Se você não acreditar nisso, quem é que vai acreditar? Quem é que vai acreditar? Não tem ninguém. Você precisa acreditar. E ele fala que ele tornou fazer outro vaso segundo bem lhe pareceu. Segundo bem lhe pareceu. Então o Senhor quis fazer outro vaso dele. E às vezes nós somos assim. E o interessante é o processo do vaso, do barro. Quando o Senhor nos deu essa mensagem, quando o Senhor nos deu essa palavra, nós estávamos aqui numa ministração de manhã, quando o Senhor trouxe essa palavra. E na ministração veio as cenas, veio o versículo, veio tudo. E eu falei: Senhor, 2025 as suas mãos vai estar sobre nós. As suas mãos estarão sobre nós. E o vaso, o barro, quando ele é escolhido, ele é colocado no recipiente grande. E lá ele é colocado, a água derramada sobre ele. Aqui eu entendo o que? Barro de Jesus. Que a água derramada é o Espírito Santo que não nos deixa endurecer. Porque para o oleiro tocar, para o oleiro fazer a forma, nós temos que estar flexíveis nas suas mãos. Nós temos que estar mole em suas mãos. Depois disso, tem outro recipiente em que o barro ele é amassado e ele faz os rolos dele. E quando ele vai fazer o vaso, ele corta um pedaço daquele barro, ele joga em cima das rodas e começa a rodar. Assim somos nós nas mãos do oleiro. Oh, aleluia! E o vaso roda e o oleiro vai colocando as mãos, mas ele também precisa da água. Molha as mãos e coloca no vaso. Molha as mãos e coloca no vaso. É vaso cheio do Espírito. Vaso cheio do Espírito. É vaso cheio do Espírito. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Então o vaso é molhado e é moldado. E outra coisa que eu nunca pensei, não tinha visto ou não percebi nos vídeos. Quando o oleiro, ele está com as mãos no barro, eu achava que ele sentava e ficava assim, né? Porque a gente só vê a mão, né? Vê a mão fazer. Não, mas quando ele vai fazer o vaso, ele faz assim, ele se debruça. E a obra é criada, ele se debruça. O tórax, os músculos dos braços e do peito, ele é todo pressionado para moldar o vaso de acordo que é o coração do oleiro. Gente, isso é gostoso demais. Eu me imaginei um barro lá e ele olhando para mim, me pressionando e investindo toda a atenção no barro para sair um vaso.
Oh, aleluia! Fala assim, glória a Deus, glória a Jesus. Aí ele ouviu a palavra do Senhor. E ele fala assim, olha, como vaso, como barro, na mão do oleiro, assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel. E o vaso sai cada um de uma forma, só que não acabou, não acabou. Quando ele faz o vaso, tem as etapas, os processos. Ou seja, o barro na forma de vaso, que ainda não é vaso. Ele é o barro na forma de vaso. Ele tem etapas. Então ele pega, ele termina e fala, tá prontinho. Ele tem um negócio assim de baixo que ele pega e solta o barro assim, o vaso assim, mole. Aquele vaso mole vai para uma área. E lá tinha um monte de vasos moles. Nossa, e cada um é bonito que o outro. Eu fiquei doida naquele lugar. Eu ficava igual uma borboletinha sem foco. Que os outros que falam, Grécia, foco, foco, foco. Você já viu mulher quando sai, parece que às vezes sem foco, né? Eu sou sem foco mesmo. Quando eu saio, eu falo assim, não, eu não quero foco, eu não quero foco. É igual supermercado, eu vejo igual borboletinha assim, sem foco. Ele é focado, eu sou desfocada. Casal é isso. Falei, vai meu bem, a gente se encontra por aí. A gente se encontra. Então eu ia para o vaso. Leone ia para o outro lado. Eu ia para o outro, corria para cá. Falei, moço, que coisa mais linda do mundo, moço. Da onde que você tira essas ideias? Ele fala, de dentro do meu coração. Falei, ai, está pregando. Eu falei, eu tenho uma mensagem dentro do meu coração. Eu falei, mas você nunca estudou? Você nunca fez nada? Não, nunca fiz nada. Então aqueles vasos que foram, os barros que foram moldados, ficam num lugar para secagem. Ele fala, o tempo bom são 7 dias. Número completo, plenitude. E aí eu falei, e depois? Aí ele fala comigo, depois ele tem que ir para o forno. Fomos correndo para o forno. Lá no forno ele coloca vários vasos de diversos tamanhos, enche aquele lugar, aumenta a temperatura, fecha e deixa queimar. E lá no dia tinha esses vasos aqui tudo, eu queria trazer tudo, mas não tinha jeito. Mas lá tinha um vaso desse tamanho, e o vaso era o barro cinzento, não era da cor desses, era cinzento. Eu falei, eu vou levar esse. Não, você não vai levar esse. Por que eu não vou levar esse? Porque ele ainda não está pronto para levar. Mas moça, eu não vou pôr peso, eu vou pôr ele em pé. Então em pé eu posso levar. Ele falou, não. Eu falei, por quê? Porque se o vaso, ele não entra no forno, ele fica frágil e quebradiço. É preciso dele entrar no fogo, para que a sua estrutura fique robusta e ele cumpra o propósito para o qual ele foi designado. Só depois de passar pelo forno, só depois de passar pelo fogo, é que ele está pronto para ser utilizado. Oh, aleluia! Glória a Jesus! Agora eu quero te falar sobre promoções espirituais. Nós seremos promovidos quando nós suportarmos o calor do forno. Porque assim como o Espírito precisa da água no barro, para que ele amoleça, para que ele seja moldado, para que ele deseje ter a forma que o oleiro quer dar, assim o Espírito assume o papel de fogo para queimar as impurezas e as fragilidades e fazer de mim e de você vasos para a honra que sustentam, que dão conta de levar a unção. Aleluia! Se você quer ser um vaso para levar a unção,
você tem que aguentar a temperatura. E temperatura fala de aflição, fala de dor, fala de problema. Às vezes a saúde fica fragilizada. Às vezes nós perdemos alguém. Às vezes se perde o emprego. Aquelas situações em que você não vê esperança. Parece que você vai morrer. Ali a temperatura está altíssima. O Senhor está mexendo de dentro para fora. De dentro para fora. Primeiro Ele constrói uma forma. Depois dessa forma, Ele começa a queimar o que está de dentro para fora. Para te fazer forte. Para te fazer robusto. Para que você receba a unção e não a perca. Porque se você não estiver disposto a estar na mão do oleiro, porque enquanto você está ao seu bar, você trinca, ele vai e faz de novo. Mas a partir do momento que você entra para altas temperaturas e retrocede, a alma do Senhor não tem agrado. Enquanto você está no processo, você ainda tem jeito. Então pegue as suas armas que você deixou na caminhada. Levante, olha para onde caíste. Recomece. Recomece, recomece, recomece. Não tem como você falar que ama Jesus e o pecado te consome. As dores te deixam para o meio do caminho e você declara: não é mais forte do que eu. Escuta aqui, rapaz e moça. Não existe mais nada mais forte do que aquele que habita em você. Aleluia. Glórias a Jesus. Agora a diferença é se você habita no lugar do Altíssimo. Porque Ele habita em mim e em você. Pode ser fragilizado, mal acabado, mas Ele fala: enquanto há vida, há esperança. Então olhe onde você parou. Olhe para o seu Deus e fala: eu sou barro nas mãos do oleiro. Aleluia. Acho que eu dou conta de passar o vídeo. Tá tudo aí para eu passar? Eu dei uma acelerada aqui para compartilhar com vocês da minha emoção de estar naquele lugar. Para mim foi um presente de Deus. Foi assim, eu fui extremamente ministrada por ter ido na olaria lá em Esmeraldas. Você quer comprar vaso? Vai lá. Vai lá que os preços são mais baratos do que qualquer floricultura. É lá que eles fazem. Tiver pronto aí, vocês me falam aí. Enquanto isso, o projeto de vida está aqui, ó. Um barro nas mãos do oleiro, que ele cresça, que o Senhor cresça. Nossa, fala assim: Jesus, pega o meu coração, pega as minhas emoções, eu quero que o meu amor, ele cresça por ti. Eu quero que o meu coração se acelere de amor por ti. Deixa Ele te tocar. Pastora, dói. Pressionar a gente dói mesmo, irmão. Mas nós estamos nas mãos daquele que conhece a nossa dor. Porque Ele renunciou à posição. Ele veio como homem. Ele morreu, um Deus homem. Ele morreu por mim, por você. Foi um vaso que o oleiro enviou para a terra, que foi humilhado, que foi traído, que se sentiu com fome, fragilizado, mas ele venceu. Ele venceu. Ele cumpriu o propósito para o qual ele foi criado. Ele venceu. Na verdade, ele não foi criado, ele foi enviado. Porque Ele é o grande eu sou. Ele já era antes que tudo houvesse. Que nós possamos desejar isso. Que 2025 eu experimente mais coisas do que eu experimentei. Se precisar sofrer por humilhações, passe por processos. Lembre que o seu Jesus foi humilhado. Se for necessário redimir, voltar, perdoar, volte.
Se for necessário largar situações que te afastem do Senhor, largue. Quem acredita que Jesus está voltando? Se Ele voltar hoje, o que é que Ele pode falar para você? Se Ele voltar hoje, e você for apresentar, Ele chamar o livro da vida aberto, Grécia, você vai se chegar a Ele com alegria e paixão, ou você vai ficar com medo? Por que eu troquei o Senhor? Por que eu me embananei com as coisas da terra? Sabia que esse dia ia chegar. Sabia que os dons e talentos que o Senhor me deu, o Senhor iria requerer de mim. Não estou falando de salvação, eu estou falando de galardão. Galardão são prêmios, são recompensas. Não sei qual que é, mas só de estar lá com Ele, porque se fala que a Nova Jerusalém vai descer. Ou se ela descer, ou se a gente subir, importa que eu esteja lá. Qual for a forma. Mas eu quero agradar o coração do Rei. Eu quero agradar o coração do Rei. Os irmãos